Oi pessoal, eu sou a Dandara e esse é o Revolutrans. Bom, a gente vai falar do capítulo 7, mas antes disso eu queria agradecer também ao Isidras, que é a pessoa que fez as vinhetas do canal, essas animações bem bonitinhas que a gente tem. Então é sempre bom a gente agradecer as pessoas que nos ajudam, né? E aí no capítulo 7, então entrando diretamente nisso, a Angela Davis vem falar pra gente sobre o racismo no sufrágio feminino na virada do século XX, foi quando as mulheres conseguiram votar, né? E como ela fala, na verdade, como essa cadência aconteceu. E ela fala que desde muito tempo, né, existe uma pessoa que era protagonista do movimento sufragista. Essa pessoa era Susan B. Anthony. E embora ela fosse muito preocupada, né, ela tinha uma amiga negra que trabalhava junto com ela e tudo, e passou por problemas dentro da casa dela, inclusive de racismo. Ela pedia ao Frederick Douglass, que é o estudioso que a gente falou no capítulo anterior, que depois foi um grande apoiador das sufragistas americanas, que ele não fosse nas palestras do Sul. Ela pedia, porque ele era um homem negro, que ele não fosse defender o sufrágio feminino no Sul. E o medo dela, né, era de que as brancas do Sul, porque no Sul tinha essa questão separatista, pretos e brancos, foi no Sul que aconteceu as questões das revoltas dos ônibus, né, as marchas do Martin Luther King, etc. Então, ela tinha medo que as sufragistas se voltassem contra as sufragistas negras e tirassem elas do movimento. Por isso elas pediam para o Douglass não ir até esses lugares, né? E aí a Wills, que era essa colega da Susan B. Anthony, ela lutava contra todos os tipos de opressão, né, que começavam a ser vividos no Sul através dos vários tipos de violência que os negros sofriam. A gente está falando pós-período de reconstrução, quando os negros já eram libertados, mas que começou a haver as legislações de separação, né, de segregação de ônibus, a questão do voto que não era permitida às pessoas pretas. Então a gente está falando desse momento nos Estados Unidos. E aí a Angela, né, a Angela Davis afirma que o silêncio das sufragistas brancas com a questão do racismo, na realidade ele encorajava o racismo na campanha sufragista. Que isso era um problema a ser discutido, porque uma parte da campanha sufragista era realmente racista, principalmente a parte do Sul, mas que esse silêncio das principais protagonistas ele prejudicava e aumentava o racismo dentro da campanha sufragista. Então, isso ajudou figuras racistas, né, como Henry Blackwell, que era um político americano da época, a apoiar, né, as ideias pelos votos das mulheres contra o voto dos negros. E aí essa foi a discussão que se seguiu no movimento sufragista americano. Começou-se a fazer uma comparação entre as mulheres, que eram mulheres brancas instruídas, e os pretos, né, os homens e mulheres pretas, que eram pessoas não instruídas, e aí começou a fazer uma guerra, não libera o voto das mulheres brancas que são instruídas, mas não deu os votos para as pessoas pretas. Então foi no século XIX, né, que a campanha sufragista ela aceita a supremacia branca através da resolução apoiada nas ideias citadas acima, nas ideias que eu falei antes, assim, de que tinha de lutar pelo voto das mulheres brancas porque elas eram mais instruídas. Então, essa resolução trouxe à tona, né, o caráter capitalista que o movimento se tornou, porque daí ele começa a aceitar financiamento de alguns políticos e de algumas empresas para poder lutar a favor do voto das mulheres brancas contra o voto das pessoas pretas, porque eles sabiam muito bem o que seria, né, os pretos teriam seu lugar de espaço e de discussão política, uma coisa que a Angela Davis fez muito nos Estados Unidos, fez e faz, e aí teriam ser ciência dos seus direitos, como se já não tivessem, né? Os pretos sempre lutaram pelos seus direitos desde quando fomos retirados de África, desde quando fomos retirados forçadamente de África, né? Então, como essas mulheres, após conquistarem os votos, a Angela fala isso, né? De como o movimento se tornou capitalista e de quando essas mulheres conquistassem os votos, né, que elas conseguissem votar, elas iam rapidamente
subjugar os outros três elementos da classe trabalhadora, que era a classe trabalhadora em si, né, negros e imigrantes. E as pessoas brancas sem instrução, visto que a discussão ela perpassava a questão da instrução das mulheres brancas, né? Então, a Ângela cita também o fato de como o racismo alimentou a exploração do capitalismo pelos Estados Unidos, foi de como as leis de segregação no Sul e de separação no Norte alimentavam a exploração nos Estados Unidos da população preta e pobre. Não só nos Estados Unidos, mas nas colônias também. Porque daí o movimento sufragista começa a fazer uma campanha pelo voto das mulheres nas colônias. As mulheres brancas que foram para as colônias exploradas, né? Então, essas leis de segregação, elas ajudavam a manter uma população num nível de pauperismo, a fim de que essas pessoas pudessem ser exploradas pelo capitalismo de maneira mais fácil. Para além disso, a Angela Davis faz uma denúncia de como o racismo ele já fazia suas vítimas fatais no período pós-reconstrução e como o movimento sufragista podia tapar os olhos para essa questão racial. Ela denuncia de todas as questões da Ku Klux Klan, das questões de gangues no Sul, pessoas que eram mortas, pessoas que eram apedrejadas e enforcadas sem nenhum tipo de julgamento, pessoas pretas, óbvio, por gangues racistas brancas e supremacistas brancos, e de como o movimento sufragista podia fechar o olho para isso. O movimento que queria a libertação de mulheres fechava o olho para essa questão do racismo. E aí, no século XX, no princípio do século XX, aí ela começa a falar que a supremacia racial e a supremacia masculina, né, elas dão as mãos às mulheres sufragistas e começam a criar, né, o mito do branco mais inteligente que todos os outros. E aí eles atrelam a questão da maternidade, né, da maternidade salvadora da raça, né? O movimento sufragista percebe ali, já com muitas pessoas supremacistas brancas infiltradas no movimento, percebe ali um lugar, né, de dominação do movimento e de conseguir o voto para as mulheres, e aí ele abraça essas ideias supremacistas masculinas brancas, heterossexuais, lógico, e aí ele pega e começa a falar que as mulheres são as grandes salvadoras da raça, que elas iriam criar crianças brancas mais inteligentes do que todo mundo. E aí, por fim, a Angela Davis fala que o movimento sufragista ele foi tomado pela sua própria armadilha, né? Como ele falhou na conveniência de não falar sobre o racismo, então ele foi entrepolado na função de subjugar a mulher na liberdade democrática ao fato de que ela teria de ser uma matrona de figuras masculinas brancas, né? Então ele foi pego na própria armadilha. Eu não falo do racismo, e aí supremacistas brancos tomaram o movimento, e aí o movimento foi pego na sua própria armadilha, no sentido de que mulheres que exigiam liberdade através do sufrágio, a sua própria liberdade, ganharam o sufrágio, mas ganharam a sua dependência a virar mães salvadoras da raça. E é isso, assim, é de fato uma armadilha, e é uma armadilha que o próprio capitalismo, né, ele consegue colocar em nós, assim, das suas contradições. Bom, gente, era um pouco isso que a gente queria falar a respeito do capítulo 7. A gente vai gravar os próximos capítulos do livro para acabar bem rapidinho, porque eu quero entrar na discussão da questão do mulherismo africano e da questão das interseccionalidades. Era um pouco disso que eu queria falar. Segue uma vinheta com as redes sociais para vocês nos acessarem. Um beijo e até o próximo vídeo.